O Brasil é reconhecido mundialmente pela capacidade de produção de alimentos e parte desse mérito se deve à Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Não é isso, Celso? Correto. Hoje a Embrapa ela é reconhecida internacionalmente como uma empresa de um alto padrão de melhoramento genético. Mas vamos recordar um pouquinho da Embrapa. Ela foi criada em 1972, do presidente Médici. A partir daí, houve todo um planejamento onde os pesquisadores iam para o exterior adquirir conhecimento e esse conhecimento, quando eles retornavam ao Brasil, era aplicado na agricultura brasileira. Então, houve uma escala de conhecimento, de aperfeiçoamento que conduziu o agronegócio ao patamar que estamos hoje. Então, a Embrapa, nesse contexto, ela tem uma grande a participação. Não devemos esquecer também outros órgãos de pesquisa, como o IAPAR, IAC, Instituto Agronômico de Campinas, EPAGRE, mas a Embrapa foi o grande incentivador, o grande caminho para o agronegócio se consolidar internacionalmente. Reconhecendo a importância da pesquisa para a produção do agro brasileiro, entrevistamos o engenheiro agrônomo Celso Moretti, presidente da Embrapa. Ele falou sobre os recursos investidos em pesquisa e na difusão dessas pesquisas, e também sobre sustentabilidade e produção com baixo carbono, além do futuro da agricultura. Bom dia, Mara. Eu estou aqui com um mestre e doutor em produção vegetal e especialista em produção, o engenheiro agrônomo Dr. Celso Moretti, que é o presidente da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Bom dia, doutor. É um prazer falar com o senhor. Bom dia, Tiago. Uma grande satisfação participar aqui do AgroFag. Eu agradeço muito, doutor. E para realizar essa entrevista, nós conversamos com agrônomos que são professores aqui no Centro FAG e fazem parte da equipe de produção do programa AgroFag. Uma das questões levantadas por eles diz respeito à importância do agronegócio para a economia do país, principalmente nesse período de pandemia. A pergunta é: o governo reconhece esse papel fundamental do agro e existe uma previsão de aumento dos recursos para a pesquisa? Não tenho dúvida. A Embrapa é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e nós temos observado, eu estou aqui agora completando 2 anos à frente da Embrapa como presidente da empresa, e nós temos visto que o agro brasileiro, isso eu estou me referindo aqui às cadeias produtivas agrícolas de grãos, frutas, hortaliças, a parte pecuária, carne, leite, ovos, a parte florestal, tem crescido de forma significativa nesses últimos anos. Para vocês terem uma ideia, em 2019, o agro respondia por 21% do PIB do Brasil. Agora, em 2020, chegou a 26% do PIB. Então, quer dizer, o que demonstra que realmente é um setor que tem contribuído muito para a economia brasileira. E, doutor, existe uma previsão de recursos, um aumento de recursos para investir em pesquisa? Olha, todos nós sabemos que o mundo e o Brasil passa por um momento difícil da pandemia, da Covid-19, né? E isso, enfim, a necessidade de distanciamento social, né? Nós tivemos aí a redução da atividade econômica do país, e com isso, quando cai a atividade econômica, cai a arrecadação. Então, era de se esperar que nós tivéssemos um pouco mais de dificuldade na questão orçamentária. Então, nós estamos trabalhando, né, Tiago, e todos aqueles que nos acompanham aqui no AgroFag, para manter em 2021 o orçamento da Embrapa destinado às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Se nós mantivermos esse orçamento nos mesmos níveis de 2020, eu ficarei bastante satisfeito e nós estamos caminhando para isso. Outra questão apontada é que a Embrapa tem pesquisas super importantes e com resultados muito efetivos. No entanto, não possui recursos para a divulgação dessas pesquisas, principalmente no trigo. Por conta disso, essas variedades pesquisadas são pouco plantadas. Existe um planejamento para aumentar os recursos para a difusão? A Embrapa ela tem feito um trabalho bastante intenso de divulgação, de comunicação,
das suas ações, das suas atividades de pesquisa. O Brasil, especificamente em trigo, o Brasil, hoje, ele é ainda importador, talvez a única commodity que o Brasil importa seja o trigo. O Brasil ele tem uma demanda anual de algo em torno de 11 a 12 milhões de toneladas de trigo e nós produzimos apenas 5 milhões de toneladas, ou seja, nós precisamos importar mais da metade do trigo que consumimos. Não obstante, a Embrapa ela desenvolveu tecnologia para se produzir trigo nos cerrados. Então, hoje, dos 2 milhões e 300 mil hectares de trigo que nós temos no Brasil, 300 mil hectares de trigo são cultivados nos cerrados de Minas Gerais, Goiás e aqui no próprio Distrito Federal. E se você olhar aí na mídia, né, der um Google, né, trigo nos cerrados, vai aparecer toda uma divulgação que nós temos feito desse trabalho. É importante dizer que só no primeiro semestre, Tiago e aquele que nos acompanha aqui no AgroFag, só no primeiro semestre, a Embrapa teve mais de 50 mil citações na imprensa brasileira e internacional, 99% dessas citações sendo positivas. Então, eu entendo que nós estamos fazendo um belo trabalho de comunicação. Então, podemos afirmar que a Embrapa não tem dificuldade em levar os resultados dessas pesquisas até o agricultor. Então, aí essa é uma outra questão. Então, vamos lá. Nós temos uma capacidade muito grande de comunicar para a sociedade os resultados que nós desenvolvemos. Agora, o que existe em função de o Brasil, em 1991, né, ter dissolvido, ter acabado com a Embrater, que era a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, né, esse fluxo de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia, assistência técnica e extensão rural, ele ficou manco. Né? Então, porque a Embrapa, o papel dela não é fazer assistência técnica e extensão rural. A Embrapa gera conhecimento, né, e por meio dos órgãos de ATER, então da Emater, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e de outros, por exemplo, essa informação chega até o produtor. Em função de ter tido esse problema com a Embrater, né, cada estado teve que assumir, e a Embrapa, em parceria com secretarias de agricultura estaduais, secretarias de agricultura municipais, tem feito o próprio Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né, tem feito chegar a informação até o produtor. Mas esse ainda é um desafio se nós pensarmos que o Brasil é um país de dimensões continentais. Nossa região é uma das maiores produtoras de soja do país e hoje se fala muito em baixo carbono e sustentabilidade. A Embrapa tem uma política definida em relação a isso? Está muito claro, né, para o mundo todo, e isso é uma tendência, que essa questão das mudanças climáticas e ações, né, para mitigação, né, ou para redução da emissão de gases de efeito estufa vão estar no centro da agenda de todas as economias de todos os países do mundo. Não existe setor de qualquer economia em qualquer lugar do mundo que não vai ser afetado pela necessidade da redução da emissão de gases de efeito estufa. Países como a China já fizeram o seu compromisso de ter uma economia neutra em carbono até 2060, o Brasil, Estados Unidos, Austrália até 2050, e algumas empresas privadas aqui no Brasil já colocaram 2040 como meta. Né? O agro brasileiro, eu diria para você, Tiago, que é o setor que mais está bem preparado para enfrentar esses desafios, porque há mais de 30 anos nós trabalhamos com o desenvolvimento de tecnologia para agricultura de baixo carbono. Em 2019, lançamos a carne carbono neutro, em parceria com uma grande empresa de proteína animal. Então, é a carne que é produzida num ambiente de integração lavoura, pecuária e floresta, onde o carbono que é emitido pelos animais, ele é neutralizado pelo componente florestal. Então, você consegue ter uma carne carbono neutra. E agora, em 2021, em abril, a nossa unidade, a Embrapa Soja, e junto com seus parceiros, que está localizada em Londrina, no estado do Paraná, lançou o programa Soja de Baixo Carbono. A soja brasileira ela já utiliza plantio direto,
ela já utiliza a fixação biológica de nitrogênio, onde bactérias sequestram o nitrogênio da atmosfera e entregam para a planta, então você não precisa usar o adubo nitrogenado, que é uma fonte fóssil, controle biológico e, enfim, e outras tecnologias, né, que vai, muito brevemente, certificar a soja brasileira e a soja produzida aí no oeste do Paraná, né, como uma soja de baixo carbono, o que vai possibilitar a abertura de novos mercados para a soja brasileira. Para finalizar, a gente queria agradecer e já parabenizar o senhor, que será um dos homenageados no Congresso Brasileiro do Agronegócio 2021. Parabéns, Dr. Celso. Obrigado, Thiago. Um grande prazer falar com você e todos que nos acompanham aqui na Agrofag. Até a próxima. Até. Mara, é com você. A Embrapa tem um importante papel na pesquisa científica do agro, não é, professor? Com certeza. Graças à Embrapa, nós conseguimos projetar as nossas produções do agronegócio lá no exterior. E o presidente foi bem claro, ele focou que o processo da Embrapa é pesquisa. E a pesquisa que leva ao desenvolvimento, a pesquisa que faz com que o agronegócio seja cada vez mais competitivo. E citou também o carbono, a sustentabilidade. Muito boa a apresentação do nosso presidente da Embrapa, e isso nos deixa muito satisfeitos, porque apesar dos recursos, ele está conduzindo com grande competitividade e eficiência.